26 de julho, Café com Deus Pai. A verdadeira essência. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. O amor é algo extraordinário e essencial em nossa vida. Sem ele, tudo perde o propósito, e a vida, em vez de uma dádiva, se torna um fardo. Uma verdade que não podemos negar é que qualquer sucesso que alcancemos, se for desprovido de amor, é na realidade um fracasso. Muitos creem que devem se esforçar para alcançar a vitória a qualquer custo, ainda que isso signifique agir de maneira desleal ou negligenciar princípios. É justamente o amor que deve balizar nossas decisões e influenciar positivamente nossas atitudes. Deus Pai nos criou para amar, pois essa é a essência dele. E esse amor deve ser a força propulsora de nossa vida, impulsionando-nos a nos tornar cada dia melhores. O texto que lemos hoje deixa claro que a maior evidência de que alguém conhece a Deus está justamente relacionada a quanto ela ama ao Pai e ao seu próximo. Sem amor, estamos à deriva, distantes da presença de Deus, pois é no amor que experimentamos a verdadeira manifestação de seu poder. O convite para amar a quem nos amou primeiro é um chamado a uma vida plena, e justamente o que destrava o propósito de nossa vida, pois nos move em direção ao cumprimento de cada promessa de Deus. A partir de hoje, saiba que você, além de ser muito amado pelo Pai, foi chamado para amar. É compartilhando amor que descobrimos a real essência da vida e de nós mesmos. Ame com a profundidade e a intensidade com que fomos amados por Deus, e veja como o mundo ao seu redor se transforma, refletindo a luz desse amor eterno e incondicional. A frase de hoje é: o amor de Jesus nos alcança, e a fé nele nos salva e nos libera para uma vida de comunhão. Lendo mais uma vez: o amor de Jesus nos alcança e a fé nele nos salva e nos libera para uma vida de comunhão. Quando nós temos a fé em Jesus, a fé em Jesus, a fé de que ele realmente é o amor, nos dá força para nós sermos salvos. Para nós sermos salvos do quê? Da dureza do nosso coração. A fé em Jesus nos aproxima dele. E quando nós estamos próximos dele, nós recebemos mais a presença do Espírito Santo, que é a promessa dele. E quanto mais nós temos o Espírito Santo, mais nós conseguimos ter comunhão, união com as pessoas. Mais nós conseguimos perdoar, mais nós conseguimos refletir a glória de Deus, a luz dele, para as pessoas à nossa volta. Mais nós conseguimos ser tolerantes e entender as misérias, as dificuldades daqueles que estão à nossa volta, que muitas vezes são ríspidos, agressivos e que praticam o mal.
Hoje é o dia 207 de 365, a leitura bíblica de hoje é o Salmo 83 e a palavra-chave de hoje é compartilhar. Fala sobre compartilhar a essência de Deus. A essência de Deus é o amor. Lendo mais uma vez o versículo de abertura da mensagem: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, aquele que ama, ele realmente nasceu de Deus. Aquele que ama é aquele que realmente, de fato, conhece a Deus. E quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando ele diz quem não ama não conhece a Deus, ele está dizendo quem não consegue amar, quem tem dificuldade de perdoar, quando nós não perdoamos alguém, nós não amamos. Se nós amamos, nós perdoamos, porque nós entendemos que o mal que a pessoa nos fez é fraqueza da pessoa, é uma fraqueza humana. Quando nós amamos, nós mostramos que conhecemos a Deus, mostramos que recebemos a força dele para perdoar. Eu conheço a Deus e consigo perdoar. Na verdade, eu consigo perdoar porque eu conheço a Deus. Conhecer a Deus significa que tem amizade, que tem profundidade no relacionamento com Deus. É isso que conhecer a Deus significa. Se eu tenho fé em Jesus e tenho bastante presença do Espírito Santo, eu tenho comunhão com Deus, eu consigo perdoar de maneira mais fácil, porque a presença de Deus me impele para perdoar. Agora, por isso que João fala que aquele que ama é nascido de Deus. Ele está dizendo que aquele que ama foi gerado, foi nascido de volta. Entrando aqui no texto de João, no capítulo 3, nós vemos um momento em que Jesus conversa e explica o que significa nascer de novo. Vamos ler aqui o capítulo 3, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Fariseu era um religioso. Os fariseus, eles eram pessoas que lideravam as sinagogas. Então havia aqui um líder religioso chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Ele era um fariseu, ele era um líder. Versículo 2. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, Rabi significa mestre. Então ele disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Versículo 3. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus disse para Nicodemos: Ninguém pode ver a Deus se não nascer de novo. Aí no versículo 4, o Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Aí, versículo 5, Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Versículo 6. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Então Jesus estava dizendo: todos nós nascemos de pais humanos. Quando nós nascemos, somos seres humanos. Mas apenas isso, seres humanos. E nós, como seres humanos, carregamos inveja, cobiça, mágoa, raiva, ódio, ressentimento, mentira, difamação, corrupção, suborno, prostituição, adultérios, maus pensamentos. Tudo isso faz parte do ser humano. Lendo mais uma vez o 6, quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Agora, quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual.
Quando nós nascemos do Espírito, e você vê ali que o Espírito está em letra maiúscula, ele está falando quando você nasce, quando você é gerado pelo Espírito Santo, aí você passa a ser um ser de natureza espiritual. O ser de natureza espiritual é aquele que nasceu de volta, recebeu o Espírito Santo. Ele nasceu, nascer de volta é receber uma nova programação, a programação do céu no coração. Então você passa a ter o amor, a bondade, a paciência, a humildade, a mansidão, a, a temperança, a moderação, o domínio próprio, a tolerância, porque você foi gerado pelo Espírito, você nasceu do Espírito. Então você agora é um ser de natureza espiritual. Aí no versículo 7, por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Jesus estava dizendo, não se admire quando eu digo que todo mundo, para receber o reino de Deus, tem que nascer de novo. Porque quem nasce apenas nessa terra como humano não consegue manifestar o amor. E junto com o amor, podemos dizer que todas as outras características de quem tem a programação de Deus são decorrentes do amor. Quem tem amor, tem paciência. Quem tem amor, consegue perdoar. Quem tem amor, é manso, não vai ser ríspido, grosseiro. Quem tem amor, consegue ter domínio próprio, porque antes dele estourar, ele vai pensar: coitada dessa pessoa. Ou, de repente, ela está num dia mau. Ele vai ter domínio próprio. Quem tem amor, tem moderação. Ele vai pensar: eu vou corrigir, mas vou corrigir de uma forma eficiente que a pessoa vai entender e vai mudar. Então, quem tem o amor, tem na verdade tudo. Porque o amor é realmente a essência de Deus. É por causa do amor que Deus tem paciência conosco. Ele nos tolera, ele nos abençoa, ele nos consola. Então nós vemos aqui, nesse diálogo que Jesus teve com Nicodemos, que ele fala que, o versículo 3 aqui, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então nascer de novo significa nascer da água e do Espírito. Veja aqui o versículo que Nicodemos, no versículo 4, ele perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez? Aí Jesus explica o que é nascer de novo. No versículo 5, Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, nascer da água significa ser batizado nas águas. E nascer do Espírito significa receber a Jesus no coração. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, reconhecendo que Ele morreu na cruz para nós termos o perdão dos nossos pecados, você é perdoado dos seus pecados e você passa a ter o seu nome escrito no livro da vida. O livro da vida é um livro onde estão os nomes das pessoas que nasceram de novo, que receberam Jesus e decidiram nascer de novo. Então você passa a ter o seu nome escrito no céu, no livro da vida. Você passa a ser um filho de Deus porque você aceitou o perdão de Jesus e você foi batizado. No mesmo texto aqui de João, no capítulo 3, se nós avançarmos para o versículo 16 aqui, ó, nós vemos que porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Então, se você crer no Filho dele, em Jesus, você terá vida eterna. 17. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Deus, ele quer salvar a todos. Agora, versículo 18. Aquele que crê no Filho, que crê em Jesus, não é julgado. Não vai ser julgado porque vai ter o nome no livro da vida. Mas quem não crê,
já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. Ele está dizendo, quem não crê em Jesus já vai ter essa obra de não crer em Jesus anotada no livro das obras. Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito assim: no dia do juízo final, Jesus vai abrir o livro da vida. Quem estiver com o nome no livro da vida já entra para o céu porque está salvo. Quem não estiver com o nome no livro da vida, ele vai julgar um por um. E ele vai abrir um livro chamado Livro das Obras. O livro das obras é o livro que tem tudo o que a pessoa fez, onde Jesus julgará a pessoa mostrando para a pessoa as obras que ela praticou, antes de enviá-la para o inferno, mostrando para a pessoa: foi você que fez essas coisas, foi você que decidiu ir para o inferno. E quando alguém não crê que Jesus é o único Filho de Deus, ele está praticando uma obra. É uma obra de incredulidade, de desrespeito à autoridade de Deus. Porque Deus determinou que a salvação vem para aquele que crê em Jesus. Então, lendo mais uma vez o 18, aquele que crê no Filho não é julgado, porque aquele que crê no Filho vai ter o nome no livro da vida. Mas quem não crê já está julgado, já está julgado. Eu não creio em Jesus. Então vai estar anotado: ouviu a palavra, ouviu que Jesus é o Filho de Deus, teve a chance de aceitá-lo e disse que não acreditava. Está anotado uma obra que é pecado. Então quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Versículo 19, e é assim que o julgamento é feito, que Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Então a pessoa disse, eu não quero seguir a Jesus. Ela decidiu isso. Então esse é o julgamento de Deus. Você vai para o inferno porque você decidiu não receber Jesus. A decisão foi sua. Versículo 20, pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Então, quem pratica o mal quer continuar no mal, ele foge da luz. 21. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Então, hoje você tem a oportunidade de aceitar a Jesus, aqui com base no texto de João, capítulo 3, e de nascer de novo e receber o amor de Deus, que é a essência de Deus, a verdadeira essência de Deus. Retomando aqui então a mensagem, se você crê em Jesus e quer receber essa verdadeira essência de Deus, estar com Deus, faça essa oração comigo. Diga assim: é necessário crer em Jesus e confessar com a boca. Então agora você vai confessar com a boca que você aceita Jesus. Faça essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Com essa oração você recebeu Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, reconhecendo que o sangue dele na cruz te limpa dos pecados e que você agora é dele. Você pediu para escrever o seu nome no céu no livro da vida e pediu para ter o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está com você agora. Ele vai falar com você como uma voz interna. Quando você estiver fazendo algo errado, ele vai dizer: não faça mais isso. Ou quando estiver para fazer algo errado, ele vai dizer: não faça isso. E quando você estiver em dúvida, você pode orar e dizer: Espírito Santo, eu estou no caminho certo? E ele vai te dar orientação para que você siga no caminho certo. Para você saber o caminho certo, você precisa estudar a Bíblia. Então, é necessário entrar numa igreja e frequentar a escola bíblica, ler bastante o texto bíblico, discutir, estudar, aprender, conhecer, para que você saiba qual é a vontade de Deus. Então, entre em uma comunidade de fé, em uma igreja, procure amigos cristãos que são comprometidos com o estudo da palavra, para que você saiba o que fazer e tenha orientação.
A palavra é que traz o ensinamento do que você deve fazer ou não para agradar a Deus. Batize-se nas águas, porque como nós lemos lá, foi Jesus que disse: é necessário nascer da água e do Espírito. Então, agora que você aceitou Jesus, você nasceu do Espírito, mas você precisa nascer das águas. Nas águas, você toma a decisão consciente de deixar a sua vida passada e seus pecados para trás. Quando você sai das águas, você sai lavado com a decisão de agora seguir uma vida nova com Deus. Depois que você é batizado, você pode participar da ceia. A ceia é o momento em que você come um pão que é partido entre todos e bebe um cálice com suco de uva. O pão simboliza o corpo de Jesus e o sangue simboliza, o suco de uva simboliza o sangue de Jesus que purifica de todo pecado. Entrando sobre a importância da ceia, aqui em João, no capítulo 6, nós podemos ler a importância da ceia nos versículos 54 a 57. Veja aqui o que o texto nos diz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então, aquele pão que nós comemos na ceia é comida espiritual, representa o corpo de Jesus. Aquele cálice com o suco de uva representa o sangue de Jesus. Então, ele é verdadeiramente bebida. Jesus está dizendo: realmente me purifica do pecado. 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então veja que, se você não participa da ceia, não participa do corpo de Jesus, que é comer aquele pão, e beber o sangue, que é beber o cálice com suco de uva, você não permanece nele. Você permanece quando você participa da ceia. Versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, quando você participa da ceia, da mesma forma como Jesus e o Pai são um, você fica ligado a Jesus, permanece em Jesus. Então, se você é cristão e ainda não se batizou nas águas, hoje fica o convite para você avançar no seu relacionamento com Deus e de você avançar na comunhão com Ele para o batismo nas águas e depois para participar da ceia do Senhor, porque simbolizam, repressão na verdade, comida e bebida espiritual que fazem você permanecer nele e ser com Ele um só, como Ele e o Pai são um só. Vamos agradecer a Deus por esse dia. Senhor, te agradecemos por essa palavra que o Senhor nos entregou. Queremos te agradecer porque o Senhor entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar e pelo seu sangue nos perdoar dos pecados e nos dar o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Te agradecemos porque nosso nome está escrito no livro da vida. Te agradecemos porque recebemos o teu Espírito Santo. Te agradecemos porque o Senhor deixou esse memorial, que é a ceia, para recordarmos sempre que o Senhor morreu por nós e para servir como alimento espiritual, que quando nós participamos, nós recebemos a permanência no Senhor e nos tornamos um com o Senhor e conseguimos ter condição de manifestar o amor do Senhor para aqueles que estão à nossa volta. Queremos te pedir que o Senhor visite cada pessoa derramando força espiritual para que consiga seguir no teu reino hoje até a eternidade. Agradecemos, amém. Deus abençoe a sua vida e lembre-se de que o amor de Jesus nos alcança e a fé nele
é que nos salva. É a fé em Jesus que nos salva de ficarmos presos ao desamor. A fé nele, todos os dias, é que nos derrama todos os dias em nós o amor e que nos libera para termos uma vida de comunhão, que nos dá força para podermos manifestar essa essência de Deus para as pessoas à nossa volta, independente das circunstâncias. E a palavra-chave de hoje é compartilhar, que nós possamos compartilhar essa essência de Deus, que é o amor, a verdadeira essência de Deus, que tem muitas vezes desaparecido no mundo, mas que nós possamos ser sal na terra e luz no mundo, manifestando esse amor, essa verdadeira essência de Deus para alcançar as vidas para o reino dele. Deus abençoe, a graça, a misericórdia e a paz de Jesus.